Boa noite a todos novamente, né? Que bom que você está aqui conosco nessa noite, que bom que você está online também conosco, que Deus nos que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém? Queridos, hoje nós estamos já encerrando a série, né? Essa série de mensagens, obrigado, meu irmão, falando sobre falar e o calar de Deus. Eu espero que você tenha sido muito abençoado. Espero que Deus possa ter falado bastante com você, porque essa série, ela foi muito importante. Ela fala de coisas que nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus. Nós precisamos confiar quando Deus está em silêncio, quando nós não entendemos e não ouvimos a voz dele. Por isso é muito importante, e talvez se você perdeu alguma dessas mensagens, vai lá no nosso canal do YouTube, Igreja Missionária de Carapó, está lá as mensagens, ouça, mande para alguém também, que talvez você conheça, que está nessa situação, falando para você durante a semana, Deus parece que não me ouve, Deus parece que está distante, eu estou sofrendo e Deus não está vendo nada disso. Talvez você tenha alguém que falou com você essa semana. Vai lá, encaminhe essas mensagens para eles. Se você for lá no nosso canal do Spotify, tem só mensagem, não tem louvor, não tem aviso, não tem nada, só mensagem. Você pode encaminhar para os seus amigos, para que eles também ouçam e sejam abençoados. Bom, na nossa primeira mensagem, nós fomos ministrados, falando que Deus fala, mas você está ouvindo? Né? Nós estamos nessa geração, né, uma das gerações mais conectadas de todos os tempos, mas também uma geração que tem dificuldades de ouvir, uma geração que não para ouvir, né? E Deus está falando, queridos, nós é que temos muitas vezes dificuldade de ouvir e de entender o que Deus está falando. E nessa primeira mensagem nós aprendemos a reconhecer, nós temos que reconhecer a voz de Deus. Isso é um processo. E esse processo gera em nós maturidade. Nós vimos sobre Samuel. Samuel ouviu Deus e corria lá. Eis-me aqui. E ele falava, vai lá, vai dormir. Não falei, te chamei não, por 3 vezes. Até que ele falou, quando falar de novo, você fala assim, pode falar que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Então, Samuel, o que ele fez? Ele deu uma resposta, ele foi obediente. E nós precisamos também dar uma resposta ao Senhor. E nós temos que dar essa resposta de obediência. E uma das frases que ficou marcada para mim é que Deus fala, porque Deus nunca fala apenas para satisfazer nossa curiosidade. Ele fala para transformar nossa vida. Muitas vezes nós estamos buscando só satisfação da nossa curiosidade. Não, Deus quer transformar a nossa vida. Uma das coisas, queridos, que eu quero, sabe, e eu creio que Deus quer, é que o Evangelho te incomode. Que o Evangelho, que a palavra de Deus possa, sabe, todo culto que você vier aqui, você fale assim, eu não volto mais naquela igreja, porque está me incomodando, toda vez que eu vou lá me incomoda, toda vez que eu vou lá tem uma palavra que, sabe, que vem batendo duro comigo. Porque é isso que Deus quer, transformar a nossa vida. Porque o Evangelho, irmãos, ele vem confrontando a nossa vida. O Evangelho, ele confronta. Então, nós precisamos dar essa resposta. Deus já deu uma resposta, que foi Cristo. Né? Na segunda ministração, o pastor Pablo ministrou, ele trouxe para nós uma palavra maravilhosa, falando sobre Deus cala, você confia? E pastor Paulo despertou em nós algumas verdades que nós devemos responder também.
Em quem nós estamos confiando? Porque falar, queridos, para todo lado você escuta. Mas em quem nós estamos confiando? Quem nós estamos ouvindo e confiando? Em meio à crise, né, isso fica muito claro. Nós temos tido, muitas vezes, Deus como um solucionador de problemas. Nós temos, eu vou lá para Deus, porque agora eu tenho um problema, e agora eu preciso, Deus vai realizar os meus desejos. É o mágico da lâmpada. Deus não é o mágico da lâmpada, queridos, que tem que realizar os nossos desejos. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele realiza, Ele faz muitas coisas. Sim, Ele faz. Mas Ele não tem obrigação de fazer isso. E nós aprendemos isso, que Deus quer forjar o nosso caráter, Deus quer trabalhar no nosso caráter, né? E que palavra maravilhosa. Obrigado, pastor Pablo, por essa ministração abençoadora. Terceira mensagem de domingo passado foi uma pergunta: Deus está distante? E todos nós, com certeza, já fizemos aquela pergunta: onde Deus está quando eu estou sofrendo? Onde Deus está agora? Porque eu estou, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? E nós falamos isso, muitas vezes nós falamos isso, né? E há momentos, sabe, que parece que é impossível mesmo. Parece que Deus não está nem aí com a gente. Isso é uma verdade. Às vezes a gente pensa isso. Às vezes a gente pensa isso. Mas isso não é uma verdade, né? Nós não poderíamos deixar de destacar o texto, né? 2 textos que eu quero destacar da última mensagem. O primeiro foi de Jó 23:10, quando ele fala, né, que ele sabe aonde eu vou. Ele sabe aonde você está indo. Amém? Fala assim comigo: Deus sabe onde eu vou. Deus sabe, queridos, aonde você está indo. E outro texto, queridos, que eu quero compartilhar, porque quando nós buscamos a Deus, quando nós queremos entender o que Deus quer para nós, nós aprendemos no nosso curso de integração a respeito de vários tipos de fé, mas a fé que importa é a fé bíblica, é a fé na palavra de Deus, é a fé nas verdades da palavra de Deus que estão aqui, e nós devemos nos apoiar nisso, né? Porque Deus sabe todas as coisas, e Deus é suficiente. E nós falamos sobre Jó, e Jó passa por tudo aquilo, e antes dele receber todas as coisas em dobro, os filhos em dobro, as riquezas em dobro, antes dele receber todas essas coisas, ele diz para Deus lá em Jó 42:5, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós queremos muitas vezes o milagre de Deus, a coisa acontecendo, a riqueza, nós queremos, sabe, o Deus que cumpre o meu desejo, para depois eu ir, e agora sim, Deus, agora que a minha vida está resolvida, agora que está tudo ok, eu vou te adorar. Agora sim, Deus. Não, não é assim, sabe? Jó foi antes. Ele perdeu tudo, queridos, que tinha. Mas ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele não perdeu o seu temor a Deus. Ele não perdeu aquilo que era mais importante para ele, que era o próprio Deus na vida dele. E nós não podemos perder, queridos. Os problemas, deixa eu te dizer uma coisa, eu já disse isso, e você vai continuar ouvindo de mim. Os problemas não vão acabar. Os problemas possivelmente vão aumentar, cada dia. Vão ser problemas diferentes. Os problemas que se resolveu hoje, ontem, hoje, é diferente dos de amanhã. Mas se nós estivermos firmados na palavra, na fé bíblica, conhecendo essa verdade, nós vamos passar por todas elas. Todas as lutas, todas as batalhas, porque nós não estamos
atrás de um Deus que resolve, que soluciona, é um Deus mágico que resolve os meus desejos, que atende os meus desejos. Nós estamos servindo a um Deus vivo, adorando a um Deus que é suficiente, adorando um Deus que nos salvou, que nos libertou, que transformou, que transforma e vai continuar transformando a nossa vida. Em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o silêncio de Deus. E aí nós vamos ler o texto de Lucas 1, de 5 a 17. Está aqui no telão, você pode acompanhar na sua Bíblia também. A partir do versículo 5 diz assim: Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos. Olha lá, irmãos, não esquece isso. Cadê Zacarias? No verso 6. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Versículo 7. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava trabalho sacerdotal conforme a escala. A escala, irmãos, de ministérios, não é de agora, tá? Isso é invenção do pastor, isso é invenção de Deus. E nós temos que honrar a Deus com as nossas escalas. Aqueles irmãos que faz a escala, põe só o nome na escala, mas não aparece na escala, meus irmãos, você está desonrando a Deus. Não estou dizendo que houve um momento, uma necessidade, uma coisa assim que não teve jeito. Mas, no mais, queridos, nós precisamos, porque é algo que Deus instituiu lá no passado. Foi escolhido por sorteio, versículo 9, foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava ao lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Malaquias termina com esse versículo final, né? Malaquias termina, os dois últimos versículos, é o versículo final aqui de Lucas 1,17. O silêncio de Deus, queridos. Uma coisa importante, queridos, que eu já quero chamar a nossa atenção. É o Espírito Santo, né, que ministrou isso no meu coração. O silêncio de Deus não pode ser o meu silêncio. Uai, pastor, como assim? Porque muitas vezes Deus não está falando, mas eu não posso fechar a boca para não pregar o Evangelho, para não anunciar. Eu posso não estar ouvindo Deus. Na verdade, se você não ler a Bíblia, você não ouve Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai ouvir Deus. Mas vamos dizer assim que você, parece que está tudo fechado, mas você crê em Deus. E você tem que continuar testemunhando, você tem que continuar evangelizando, você tem que continuar, você e eu, temos que continuar anunciando as boas novas. Toda semana, queridos, eu peço a Deus alguém.
Toda semana eu estou anunciando o Evangelho. Toda semana. Essa semana, eu, conversando com uma pessoa, falei para ele do que Deus queria para a vida dele. E aí, pastor, é isso, eu quero isso, pastor, para a minha vida. E não é com passe de mágica, queridos. Às vezes leva um tempo, até a pessoa tomar uma decisão por Jesus. Mas nós não podemos parar. Nós temos que orar pedindo, Deus, não deixe eu perder a oportunidade. Porque oportunidade todos nós temos toda semana, irmão. Não podemos perdê-las. Porque a volta de Jesus está próxima. Os maiores silêncios de Deus, querido, quando você vai perceber, se você olha os silêncios de Deus na Bíblia, antecede as maiores intervenções de Deus. Eu quero destacar 3 pontos. O primeiro ponto, o silêncio de Deus nunca é o fim da história. O silêncio de Deus nunca é o fim da história. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente pensa, né? Parece que acabou tudo. E aí nós lembramos, quando você lê ali Malaquias, aí tem uma folha em branco, e aí começa Mateus. Tem 400 anos ali, aproximadamente 400 anos, entre Malaquias e Mateus. É o período que muitos falam que é o período de silêncio. É o período, né, intertestamentário. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra, tenho que falar de pausado. É o período onde os historiadores, eles dizem que foi quando Deus parou de falar. Deus falava pelos profetas, e Ele não falou mais com ninguém. Ficou esses 400 anos em silêncio. E uma das coisas importantes nesse período, esse período do silêncio, né? Falar do período do silêncio é mais fácil, né? Parece que a gente, como crente, quando você lê a Bíblia, parece que ele não existiu, mas ele existiu, irmãos. Foram 4 séculos, e que aconteceram muitas coisas, e que tem registros. Existe registro. Um dos registros, quero trazer aqui, está lá em Macabeus, 1 Macabeus 9:27, diz assim: houve então grande tribulação em Israel, como nunca houvera, desde o dia em que os profetas deixaram de aparecer entre eles. Os Macabeus, o escritor dos Macabeus, ele deixou claro que nesse período, foi um período terrível, onde, você pensou passar 10 anos, 20 anos, 30, 100, 200 anos, nada, quieto, silêncio. E foi isso que aconteceu. Um historiador judeu, Flávio Joséfo, ali do 1º século, ele escreveu também, ele escreveu dois livros, né? 1º e 2º contra Apião. Esses nomes é interessante, né? E Apio, queridos, quando Flávio Joséfo ele escreve essa obra, e ele é um historiador muito citado, tá? Bastante citado. Ele escreve ali por volta de 93 depois de Cristo. E ele escreve por 2 motivos. O primeiro motivo, ele refuta várias críticas dirigidas ao povo judeu, enquanto o segundo livro argumenta em favor da superioridade ética do judaísmo sobre o helenismo. Os escritos de Joséfo são valiosos para a compreensão da história judaica e a experiência judaica no Império Romano. Então, Flávio Joséfo, ele faz uma pesquisa, e aí ele diz assim: desde Ataxerxes até o nosso tempo, tudo foi registrado, mas esses escritos não receberam a mesma autoridade, porque não houve uma sucessão exata de profeta. Tanto os Macabeus, quanto os escritos de Flávio Joséfo, ele está dizendo, olha, não tem autoridade bíblica. É apenas livros históricos que comprovam o que aconteceu nesse período do silêncio. Então, naquela época, queridos, eles reconheciam
a voz profética, né, que havia sido calada. Eles reconheceram que tinha parado. Os profetas pararam, né, havia calado. Existe um princípio muito importante na palavra de Deus, que é Deus estar em silêncio e Deus estar ausente. Ele estar em silêncio não quer dizer que ele está ausente, que ele não está presente. Talvez você não está ouvindo Deus, mas ele está lá, no mesmo lugar. E aonde ele está? Em todo lugar, porque ele é onisciente. Ele está em todos os lugares. Então Deus não mudou. O seu silêncio, ele tem propósito. Ele tem alguns propósitos. Forma o caráter, produz dependência, prepara o tempo certo, exercita a fé e manifesta a sua glória no momento oportuno. Como escreveu Isaías 64, 4. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu, e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos uma resposta para ontem. Nós queremos uma solução para ontem. E se você não tiver essa solução, você vai abandonar Deus. Se Deus não resolver o seu problema, que talvez não, os nossos problemas foi nós que criamos, não foi Deus que criou os nossos problemas. Foi nós que fizemos eles. E se Deus não resolver, não te ajudar a resolver, você vai abandonar Deus por causa disso? Ou você vai permanecer firme com Ele? Ou você vai permanecer crendo no que Ele é, na pessoa dEle? Agora, o que acontece nesse período, queridos, de silêncio? O que aconteceu? Rapidamente aqui. Eu vou destacar 5 pontos, rapidamente. Né? Embora Deus não fale por meio dos profetas nesse período. Primeiro, o Império Persa que dominava, agora ele é substituído pelo grego. Império grego. Segundo, Alexandre Magno espalha a língua grega. Vai percebendo. Pérsia dominava, perde o domínio, agora são os gregos. Alexandre Magno, o que ele faz? Espalha a língua grega. A língua grega era a língua do povo, a língua que todo mundo podia falar e falava. Aí, terceiro, surge a tradução da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. E quem que fez isso, queridos? Foi Ptolomeu II, né, o rei Ptolomeu II. Ele fez isso. E o que isso proporcionou? O que isso tem a ver, queridos, com o nosso silêncio dos 400 anos ali? O que isso tem a ver? Tudo a ver. Deus está preparando, queridos. Deus não faz nada por um acaso. Por quê? O que estava acontecendo? O povo de Deus já não conseguia ler mais a Bíblia. Ele já não entendia mais o hebraico e o aramaico que foi escrito. Por quê? Porque eles já não falavam mais aquilo. E agora traduz-se a Bíblia para a língua de todos. E agora eles também podiam voltar a ler a Bíblia. Quarto lugar, Roma domina o mundo. Foi terrível, foi. Mas Deus estava preparando. E quinto lugar, as estradas romanas são construídas. Olha só, queridos, o Império grego assume, Alexandre espalha a língua grega, a Bíblia é traduzida para o grego, Roma domina o mundo, e Roma constrói estrada para tudo quanto é lado. O que Deus estava fazendo, queridos? Deus estava preparando para a pregação do Evangelho, para que o Evangelho pudesse expandir, para que o Evangelho pudesse... Como que o apóstolo Paulo caminhou, queridos? Pelas estradas que os romanos construíram. Como que os discípulos foram de um lado para o outro? Pelas estradas que os romanos construíram. Como que Jesus andou de um lado para o outro? Pelas estradas que os romanos construíram. Percebe? Os 400 anos de silêncio
Foram 400 anos preparando para a propagação, para a proclamação do Evangelho. Para que o Evangelho chegasse a todos e chegasse até nós. E aí, Paulo escreve em Gálatas 4, eu vou falar várias vezes esse versículo, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Qual que era o propósito deste período, queridos? Preparar o mundo para a vinda do Messias. Esse silêncio de 400 anos foi uma preparação do mundo para a vinda do Messias, para que Jesus viesse. O silêncio de Deus nunca é o fim da história, irmãos. Nunca é. Lembre disso. Lembre também, queridos, que o silêncio de Deus não pode ser o nosso silêncio. Nós não podemos calar, porque Deus não está falando com a gente, porque nós temos a palavra, nós temos a verdade. Talvez você não está entendendo, mas se você tem Jesus, você sabe o que precisa ser feito. Eu sei o que precisamos fazer. E é isso que nós precisamos. Então, esse foi o primeiro ponto para que nós entendêssemos tudo o que aconteceu nesses 400 anos. Segundo ponto, queridos, Deus fala na hora certa. Nós somos apressados. Deus não está nem aí com a nossa pressa, irmãos. Deus não está nem aí se você é apurado, se você quer a resposta logo. Ele vai dar a resposta na hora certa. Não adianta você teimar, não adianta você, sabe, você fazer birra, não adianta nós, sabe, espernearmos, não adianta a gente gritar, Deus, fala, Deus, o Senhor esqueceu de mim. Ele vai falar na hora certa. O que nós precisamos é o que nós aprendemos com as mensagens anteriores, é confiar, é esperar, é aguardar e saber que Ele está no controle de tudo. O silêncio de Deus não é atraso, queridos, é preparação. Ele está preparando a gente, Ele está preparando a mim, preparando você, preparando o nosso coração, preparando a nossa vida. Ele está preparando. Está passando por luta, por problema difícil? Por que não? Muda essa pergunta. Deus, o que eu tenho que aprender com essa? Pastor, mas eu já fiz tantas vezes essa pergunta e não entendi. Então, continua fazendo. Porque você vai precisar entender por que você está passando por isso. E se eu não entender? Continua firme com Jesus, porque nós estamos caminhando para a eternidade com Ele. Lá no céu você pergunta para Ele, por que Ele não te respondeu? Porque tem coisas que a gente não vai saber, irmãos. Tem coisas que não vai ter resposta. Né? E Deus falou novamente como? Na plenitude dos tempos. Depois de 400 anos, queridos. E aí, lá em Lucas 1:5, olha só. Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. O que acontece, irmãos? Eles não pararam por causa do silêncio, eles continuaram. Ele estava fazendo o quê? Ele estava no templo. Ele estava indo fazer o quê? Aquilo que lhe incumbia na escala que ele estava escalado. É redundante, né? Mas a escala dele, ele estava cumprindo a escala dele, e ele estava indo lá fazer aquilo que ele tinha que fazer. Deus estava em silêncio, não tinha profetas, mas eles não deixaram de continuar fazendo o que precisava ser feito. E aí o que aparece? Ele está lá, ele estava escalado para entrar, né? E aí a hora que ele está lá, quem que aparece? Gabriel, o anjo Gabriel, vai conversar com ele. O que ele faz? Oh, Gabriel, você? Não, ele fica desesperado. Você não vai ver nenhuma pessoa vendo o anjo e falando, aleluia, eu vi o anjo, glória. Não, ficou desesperado. Eles ficaram com medo. Zacarias também ficou com medo, ele ficou temendo, ele temeu pela sua vida. E Gabriel anuncia que a sua esposa teria um filho. Depois de 4 séculos de silêncio, Deus volta a falar. Deus volta a falar que hora? Na hora certa, irmãos. E Paulo resume esse princípio
De novo, lá em Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Mas ele não está falando, não é Jesus ainda, é João. Você observou a sequência? Deus cala, Deus prepara, Deus fala e o Messias vai chegar. É isso que está acontecendo. O silêncio de Deus nunca foi abandono, queridos. Não pense que o silêncio, talvez você esteja nessa ideia sua aí, pensando que o silêncio de Deus, que Deus te abandonou. Não te abandonou. Ele está preparando você. João Batista, a voz depois do silêncio. Isaías, profeta Isaías, 700 anos antes, fala o quê? A voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Isaías fala isso. Quem mais fala? Malaquias fala. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Que nós vemos lá no Lucas 1:5, versículo 17. Exatamente isso. 400 anos depois, João Batista aparece aonde, queridos? No deserto da Judeia. Falando o quê? Olha aí o versículo. Pode pôr. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse versículo é atual hoje, queridos. E ele fala conosco hoje. Arrependam-se. Arrependam-se. Nós precisamos nos arrepender, pois o reino dos céus já veio. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Só que ele volta não mais com graça. Nós estamos nesse tempo onde você peca, pede perdão, Deus te recebe de novo, lava o teu coração, você inicia de novo, mas quando ele voltar, ele volta como juiz. E não adianta, não tem recurso, viu? Lá no céu não vai ter recurso. Lá no céu não vai ter tribunal superior. Não, lá no céu é só Jesus, o juízo final. E ponto. Por isso nós temos que resolver a nossa vida aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos arrepender. João não inicia, queridos, porque ele queria, porque era iniciativa dele. Não, é o cumprimento da promessa de Deus, no tempo determinado. João Batista nasceu, falou, agora eu vou ser a voz do que clama no deserto, eu aprendi lá. Não, é cumprimento da promessa. Deus volta a falar, e a primeira voz que se ouve não é do Messias, mas de quem? Do seu precursor, de João Batista, a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Isso nos ensina que Deus não apenas fala na hora certa, Ele prepara o caminho antes de revelar plenamente a sua obra. Ele prepara, irmãos. Ele prepara o caminho, Ele prepara a mim, Ele prepara a você, para revelar aquilo que Ele quer. E aí Deus ainda continuaria falando. Então Deus teve o silêncio, um tempo de silêncio, Deus ficou quieto, Deus fala na hora certa, e o terceiro ponto, a palavra definitiva de Deus é Jesus Cristo. Essa é a palavra definitiva. Hebreus 1:1-2 diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes, diversas maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Versículo 2, e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Ele fala por meio do Filho, Ele fala por meio de Jesus Cristo. Deus não enviou um profeta, queridos, Ele enviou o seu próprio Filho. Ele falava por profetas, agora é o seu próprio Filho. Observa, queridos, o que está sendo construído. Observa o autor do livro de Hebreus. Antes, Deus falou de como? De muitas vezes. Ele falou como? De muitas maneiras. Ele falou por quem? Por meio dos profetas. E agora? Agora Ele fala por meio do Filho, Jesus Cristo. Os profetas anunciaram a palavra. Jesus é a palavra encarnada. Os profetas apontaram para o Messias,
Jesus é o Messias. Quando nós olhamos, queridos, a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, está falando de Jesus. Está preparando a vinda de Jesus. Quando nós olhamos de Mateus até Apocalipse, está falando do que Jesus é, de quem Jesus é, de como Ele age e que Ele vai voltar. Jesus não mudou, queridos. Desde Gênesis até Malaquias, a história da redenção aponta para Cristo. Aponta para Jesus. Jesus afirmou aos seus discípulos isso lá no caminho de Emaús, né? Você lembra da história dos dois? Ele começa e ele fala sobre isso. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Jesus fala com os discípulos dele. Jesus mostra. A revelação, queridos, sabe, sempre foi conduzir pessoas a Jesus Cristo. A revelação da palavra de Deus sempre é nos levando até Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra direção, é somente Jesus. A voz de Deus, queridos, sempre está em harmonia com Cristo e com as Escrituras. Deus não fala uma coisa, a palavra de Deus fala outra e o Espírito Santo fala outra. Não, é unânime. Sabe, um confirma o outro. Qualquer outra revelação, qualquer outra coisa que diz ao contrário disso, queridos, não é inspirado por Deus. E é por isso que nós precisamos, sabe, conhecer essa verdade. E é por isso que Satanás não quer que você conheça a palavra de Deus. É por isso que você tem tanta dificuldade em ler a Bíblia. É por isso que é difícil você meditar na palavra de Deus. É por isso que é difícil você sentar e ler a Bíblia. Porque a partir do momento que você começa a ler a palavra, ela começa a entrar na tua mente, desce ao teu coração e você começa a entender as coisas. É por isso que nós não podemos parar de buscar a Deus. É por isso que nós não podemos parar de buscar a direção do Espírito Santo. É por isso que eu e você não podemos deixar a Bíblia lá na estante e pegar todo domingo para vir no culto. É por isso que nós temos que lê-la. É por isso que nós temos que fazer dela, sabe, o nosso livro de cabeceira. O nosso livro de todo dia, o nosso livro de todo momento, o nosso livro, sabe, dos momentos mais importantes da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. A palavra de Deus. Não é a caixinha da promessa não, tá? Que você pega todo dia um versículozinho não, tá? Todo dia uma promessa, só coisa boa, né? Ela precisa ser inteira nas nossas vidas, queridos. Essa é a verdade. E o Espírito Santo de Deus glorifica a Cristo. Nunca o substitui. Nós precisamos saber disso. Muitos vão perguntar, como que eu posso ouvir Deus? O escritor aos Hebreus nos mostra, ele responde, como que você pode ouvir Deus? Olhe para Jesus. Conheça a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Conheça a Bíblia. Observe o seu caráter, o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Observe o caráter de Jesus lá, anote aí, Gálatas 5, 22 e 23. E aí você vai entender tudo, todas as coisas. Você vai compreender. Siga seus ensinamentos. Não adianta eu ler e não seguir. Não adianta. Eu preciso ler, meditar e fazer. Lembra Isabel e Zacarias? Eles faziam isso. Eles faziam isso. Quanto mais nós conhecemos a Cristo, queridos, mais claramente discernimos a voz de Deus. Como afirmou o teólogo John Stott. Olha lá. Cristo é a revelação final de Deus. Não devemos procurar outra, mas compreendê-lo cada vez mais profundamente. Não procure outra revelação de Deus, queridos. Você está com um problema, queridos? Vai para a palavra, não vai para a revelação.
Não vai para trás de gente que quer te revelar o que vai acontecer com a sua vida. Você vai bater com os burros na água. Vai fazer mal para você. Por quê? Porque não vivemos de fast food, nós vivemos de comida de verdade, nós vivemos de churrasco, nós vivemos de lasanha, de arroz, feijão e bife, de arroz com torresmo, né? Nós vivemos assim, queridos, aquela feijoada, nós vivemos, sabe, com comida de verdade, com a palavra de Deus. Fast food ninguém vive. Sabe o que está acontecendo nos países que fast food é muito usado? Um monte de obeso. Crítica à saúde pública em decadência por causa disso. Não é em decadência que ela é ruim, mas eles não estão procurando resolver essa situação. E se nós vivermos de fast food, queridos, vai chegar um momento que a sua vida espiritual vai estar toda detonada, toda mal, ruim. Por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia. Por isso que Satanás não quer que você busque na palavra. Porque se você buscar, você vai entender, você vai saber como lutar contra ele, você vai saber o que fazer. E F. Bruce, ele diz assim, também é um comentarista de Hebreus, ele fala assim: a revelação no Filho não é apenas superior às anteriores, ela é definitiva, porque o Filho é a perfeita expressão do ser de Deus. É definitivo, essa é a revelação máxima de Deus, é Jesus Cristo. De Gênesis até o início ali, queridos, é a preparação da vinda do Filho para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar, sabe, daquilo que nós fazíamos, daquilo que nós éramos. E entre Malaquias e João Batista, Deus preparou o mundo para revelar a sua maior palavra, que ele já pronunciou, o seu Filho, Jesus Cristo. Para concluir, queridos, toda revelação converge em Cristo Jesus. Tudo é em Cristo. Se queremos ouvir Deus hoje, devemos olhar para Jesus. Olha para Jesus. Vá para a palavra. Abra seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus te fale. Permita que a palavra de Deus seja revelada no seu coração. Você quer ouvir Deus? Olhe para Jesus. Preste atenção, irmãos, nisso. Você quer ouvir Deus? Vá de olho para Jesus. Olhe para Ele. Não permita que nada te atrapalhe. Há momentos em que Deus fala claramente. Há momentos que Deus parece ficar em silêncio. Mas tanto a voz dele quanto o silêncio dele tem o mesmo propósito: nos conduzir a um relacionamento profundo com Cristo. É levar cada um de nós a ter intimidade com Jesus. Deus chamou Samuel, preparou José, sustentou Jó e rompeu 400 anos de silêncio com a vinda do Messias, Jesus Cristo, e continua agindo até hoje. A palavra de Deus nunca falha, queridos. O silêncio de Deus, ele nunca é vazio, e sua presença nunca abandona os seus. Para você viver essa verdade, 2 perguntas e uma frase para nós. A primeira pergunta: eu tenho buscado a presença de Cristo ou apenas resposta para os meus problemas? Eu quero Jesus, eu quero um relacionamento com Jesus, ou eu quero resolver problema? Você precisa responder isso, queridos, para você mesmo.
Nós precisamos responder isso. Segunda pergunta, queridos. Eu reconheço que Deus também age em seu silêncio. Eu reconheço que quando eu não estou entendendo, Deus continua agindo. Eu reconheço isso, queridos. E uma frase para nós refletirmos. Nessa semana, vou descansar na certeza de que Deus continua falando por sua palavra e conduzindo minha vida, mesmo quando não compreendo os seus caminhos. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Mesmo que eu não entenda, eu sei que Ele tem a melhor resposta. Eu sei que Ele é o caminho e eu preciso andar por Ele.